Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, agora a aula número 9. Veremos as coordenadas do vértice. Parte 1. Então, nessa primeira parte, veremos como determinar as coordenadas do vértice pela fórmula direta do x do vértice e do y do vértice. No próximo encontro faremos exercícios de fixação. Então vamos demonstrar as relações entre x do vértice e y do vértice através da função polinomial do segundo grau. Ok? Muito bem. O vértice da parábola corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função quadrática muda de sentido. Pode ser o ponto de máximo absoluto ou de mínimo absoluto da função. Está aqui alguns exemplos. 2 exemplos especificamente. Um primeiro exemplo com A positivo, nós vamos ter aqui um ponto mínimo da parábola. É o valor mínimo que a função atinge. Nós veremos que aqui eu tenho o número 2 como o x do vértice e aqui também o menos 2 como y do vértice. Então, as coordenadas do vértice aqui vai ser 2 para x e menos 2 para y. X do vértice e y do vértice. Então, esse é o ponto mínimo. No segundo exemplo, nós teremos da mesma forma aqui o x do vértice menos 2 e o y como exemplo, obviamente, y do vértice 8. Então, está aqui o x do vértice menos 2 e o y do vértice 8. Essa vai ser as coordenadas do vértice, onde x é a abscissa, y é a ordenada, mas o conjunto x e y forma a coordenada do vértice. Então aqui está o vértice da parábola, no ponto mínimo e ali no ponto máximo. A informação anterior é o ponto onde a parábola, o gráfico, muda de sentido, que significa que até esse determinado ponto a função ela é decrescente. A partir do vértice, ela passa a ser uma função crescente. Aqui no segundo gráfico, é uma função crescente até chegar no vértice, depois ela passa a ser decrescente a partir do vértice da parábola. Tranquilo? Muito bem. Vamos então por esse primeiro método, através das fórmulas determinar o x do vértice, primeiramente, e depois o y do vértice. Nós temos que a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que significa o x do vértice? O x do vértice, como a nossa parábola ela é simétrica, o x do vértice vai ser a média aritmética das raízes. Vou fazer aqui um esboço. Se a nossa função ela passa por esses dois pontos, e aqui sendo as raízes x' e x duas linhas, o x do vértice vai ser esse ponto médio, ou seja, a média aritmética das duas raízes. Isso se o A for positivo. Será que se o A for negativo, ou seja, com essa concavidade para baixo, será que muda a situação? Não, porque continuamos tendo aqui x' e x duas linhas, e como a parábola é simétrica, a média aritmética dessas duas raízes vai me fornecer o x do vértice para encontrar ali o ponto máximo. Aqui a gente encontra o ponto mínimo. Então, é a média aritmética das raízes. Em outras palavras, é a soma das duas raízes dividido por 2. Nós já temos a soma das raízes já utilizando aí o método de soma e produto de raízes. A soma nós já sabemos que é menos b sobre a. Se eu já tenho aqui que a soma x' mais x duas linhas é menos b sobre a gente já garante que o x do vértice é a média aritmética dessas raízes. Então, a soma nós já temos. Falta dividir por 2. Então, fica menos b sobre 2 vezes a. Essa é uma forma de demonstrar o x do vértice.
Então, eu peguei a soma das raízes e dividi por 2. Estou pegando x' mais x2' dadas pela soma das raízes e dividindo por 2. A outra forma é usar a nossa expressão mesmo, que x do vértice é a soma das raízes dividido por 2. Vai dar um trabalho maior, a gente já fez essa demonstração, mas sem problema, a gente faz novamente. A primeira raiz x' é menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a x' eu pego o sinal positivo. E o x2', eu pego o sinal negativo aqui, menos raiz de delta. Nós vamos chegar na mesma expressão. Como a gente já demonstrou essa situação lá em soma de raízes, a gente pode já fazer direto aqui, cancelando o menos delta, com menos raiz de delta com mais raiz de delta. Fica menos b com menos b, fica menos 2 vezes b sobre 2 vezes a, sobre 2. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse 2 do numerador com o denominador, fica menos b sobre a, vezes o inverso de 2 sobre 1, que é meio. E aí demonstramos que é menos b sobre 2 vezes a. A mesma relação aqui. Mas vale a pena a gente já fazer direto. Se a gente já tem a soma, que é x' mais x2', basta dividir por 2, porque é a média aritmética dessas raízes. Então, nós estamos aqui com o x do vértice sendo a média aritmética. Vamos apagar aqui para dar espaço para a gente anotar essa situação. Então, é a média aritmética de x' e x2'. Aí a gente realmente encontra o x do vértice. Mas a gente já pode guardar essa relação. Quando eu quero o x do vértice, basta utilizar menos b sobre 2 vezes a. Ok? Muito bem. Vamos agora ao y do vértice. O y do vértice, também conhecido, menos delta sobre 4a. Mas vamos demonstrar. Se a gente já tem o x do vértice, a ideia vai ser a seguinte, ó, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu estou com o interesse de descobrir o y do vértice, suponhamos que aqui eu já tenho o x do vértice. Falta o y do vértice. Se falta o y do vértice, eu preciso substituir no lugar do x, o x do vértice. E a gente já fez a demonstração antes, que é menos b sobre 2 vezes a. Então, basta substituir aqui na função a seguinte situação. O y do vértice é a mesma coisa que a vezes x do vértice ao quadrado mais b vezes x do vértice mais c. Em outras palavras, basta a gente substituir no lugar do x menos b sobre 2a, a gente vai encontrar o y do vértice. Então, vamos fazer a operação. Y do vértice será igual a vezes o x do vértice ao quadrado é menos b sobre 2 vezes a ao quadrado, mais o b, que multiplica de novo o x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes a, mais o valor de c. Continuando, y do vértice será a, que multiplica, como aqui é negativo ao quadrado vira positivo, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aqui já vai dar negativo, menos b ao quadrado sobre 2 vezes a, mais c sobre 1. Fiz questão de colocar aqui o 1 para a gente tirar o mínimo. Como a gente já identificou a parte de cima do x do vértice como sendo menos b sobre 2a, vamos continuar na parte de cima devido ao espaço. Então, vamos continuar aqui. Basta tirar o mínimo múltiplo comum,
y do vértice é igual a 4a ao quadrado, dividido por 4a ao quadrado, 1. Na verdade, a gente pode até já melhorar essa situação simplificando esse a no numerador com esse quadrado. Aí melhora ainda mais o nosso mínimo múltiplo comum, né? Mas se a gente fizesse assim também daria certo. Mas como a gente está com pouco espaço, já vamos fazer aqui o mínimo ser 4a. Então 4a dividido por 4a, 1, vezes b ao quadrado, b ao quadrado. 4a dividido por 2a é 2, vezes menos b ao quadrado, menos 2b ao quadrado. Então, menos 2 vezes b ao quadrado. 4a dividido por 1, 4a, vezes c, positivo, mais 4 vezes a vezes c. Continuando aqui, y do vértice será igual a 4a. Veja, b ao quadrado menos 2b ao quadrado vai dar menos b ao quadrado mais 4ac. Olha só que interessante, nós podemos colocar o menos 1 em evidência, porque essa expressão está me parecendo o delta. Veja, se fosse b ao quadrado menos 4ac, seria o delta. Então a gente põe o menos 1 em evidência, vamos colocar esse menos, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Veja, colocando o b ao quadrado, o menos em evidência, fica menos b ao quadrado, está aqui, menos com menos mais 4ac. E aí, vou fazer aqui uma separação. A gente finaliza que o y do vértice é menos toda essa expressão é o nosso discriminante menos delta sobre 4a. Tá aí então a demonstração do y do vértice. Podemos então guardar que o x do vértice menos b sobre 2 vezes a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Eu, particularmente, eu prefiro, quando já tem a equação, utilizar a média aritmética das raízes, que é uma forma mais intuitiva, e aí com esse valor numérico a gente vem, substitui na função e encontra o y do vértice. E aí você não precisa decorar as fórmulas do x do vértice e do y do vértice. Mas cuidado, só será possível fazer da forma que a gente vai entrar, que é o segundo método, se realmente a função polinomial do segundo grau tiver raízes reais. Se ela não tiver raízes reais, aí você tem que realmente guardar essas duas relações, tanto do x do vértice quanto do y do vértice. Para finalizar, o último raciocínio é o seguinte: o cálculo do x do vértice e do y do vértice vai me dar a coordenada do vértice. Essa coordenada, se o a for positivo, nós estamos encontrando o ponto mínimo da função. E se o a for negativo, estaremos encontrando o ponto máximo da função. Ok? Com isso a gente finaliza a nossa aula de coordenadas do vértice usando o primeiro método. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.